A paisagem geopolítica mundial está passando por uma transformação tão profunda quanto silenciosa. Um rearranjo de poder que ocorre não através de conflitos armados convencionais, mas por meio de sanções econômicas, guerras comerciais e batalhas narrativas travadas nas redes sociais e fóruns internacionais. O que testemunhamos hoje é o colapso gradual da ordem global unipolar que prevaleceu nas últimas décadas e a emergência tumultuada de um mundo multipolar onde antigas alianças são questionadas e novas parcerias estratégicas são formadas com uma velocidade surpreendente. Neste contexto, a relação entre nações soberanas e potências globais tornou-se um campo de batalha, onde ideologias conflitantes, interesses econômicos divergentes e visões fundamentalmente opostas sobre o futuro da humanidade se chocam diariamente, criando ondas de choque que afetam desde as negociações diplomáticas mais elevadas até a vida cotidiana do cidadão comum. A fricção entre projetos nacionalistas e agendas globalistas não é mais uma abstração teórica discutida em círculos acadêmicos, mas uma realidade palpável que define políticas governamentais, molda mercados financeiros e influencia a direção que nossas sociedades estão tomando. O caso específico das tensões entre o governo brasileiro e a administração estadunidense serve como microcosmo perfeito dessas dinâmicas globais mais amplas, um estudo de caso vivo que revela os mecanismos operacionais por trás dessas transformações geopolíticas. Quando observamos a imposição de restrições comerciais seletivas, a aplicação estratégica de sanções a figuras políticas específicas e a utilização de organismos internacionais como palco para esses embates, estamos testemunhando o novo rosto das relações internacionais no século XXI. Essas manobras diplomáticas, longe de serem meramente simbólicas, carregam consequências econômicas tangíveis, afetando setores industriais inteiros, influenciando fluxos de investimento e alterando cadeias de suprimentos globais, que levaram décadas para serem construídas. A retórica inflamada que domina as manchetes jornalísticas frequentemente obscurece os interesses materiais subjacentes e as batalhas por influência geopolítica que estão verdadeiramente em jogo, criando uma cortina de fumaça narrativa que dificulta a compreensão pública desses processos complexos. A estratégia de utilizar políticas ambientais como instrumento de pressão geopolítica representa talvez o desenvolvimento mais intrigante nessas tensões contemporâneas, onde questões legítimas de preservação e desenvolvimento sustentável são instrumentalizadas para avançar agendas que frequentemente pouco têm a ver com proteção ecológica genuína. O ambientalismo transformou-se em moeda de troca nas relações internacionais, um capital político negociado em corredores diplomáticos e utilizado como justificativa para medidas que serviriam a propósitos completamente diferentes daqueles declarados publicamente. Esse fenômeno cria um paradoxo perturbador, onde nações em desenvolvimento, que carregam a custosa responsabilidade de preservar vastos biomas em nome da humanidade, encontram-se simultaneamente pressionadas a abandonar trajetórias de crescimento econômico que poderiam tirar milhões de cidadãos da pobreza, enquanto nações desenvolvidas que já completaram seu ciclo industrial histórico recusam-se a arcar com a parcela justa desse ônus global. A desconexão entre retórica e prática torna-se especialmente visível quando examinamos os registros históricos de emissões de poluentes, os padrões de consumo contemporâneos e a distribuição global de responsabilidade pelos desafios ambientais que enfrentamos coletivamente. A ascensão de conferências climáticas globais, como espaços onde essas batalhas geopolíticas são travadas, revela muito sobre a transformação da governança global nas últimas 2 décadas. O que começou como fóruns técnicos para negociadores especializados transformou-se em espetáculos midiáticos de proporções monumentais, com orçamentos bilionários, infraestruturas temporárias extravagantes e uma presença cada vez mais marcante de atores não estatais, cujas influências e lealdades frequentemente permanecem opacas ao escrutínio público. A desconexão entre a mensagem de austeridade ambiental
pregada nesses eventos e a realidade de sua execução prática não passa despercebida pelas populações dos países anfitriões, que testemunham a chegada de delegações internacionais em jatos particulares, a construção de estruturas efêmeras de luxo e a alocação de recursos escassos para impressionar visitantes estrangeiros, enquanto problemas domésticos prementes permanecem sem financiamento adequado. Essa contradição fundamental entre mensagem e prática mina a credibilidade dessas iniciativas aos olhos de muitos cidadãos, alimentando o ceticismo legítimo sobre suas verdadeiras finalidades e eficácia real na abordagem dos desafios ambientais que professam combater. O teatro global. Quando as conferências internacionais viram palcos de interesses ocultos, a realização de mega-eventos internacionais sob a bandeira da sustentabilidade gerou um paradoxo difícil de ignorar. Quanto mais monumental e ambientalmente onerosa se torna a infraestrutura desses encontros, mais vigorosa é a retórica de preservação que emana de seus palcos principais. Essa contradição fundamental não representa simples hipocrisia, mas sim a materialização de uma estratégia cuidadosamente orquestrada, onde o espetáculo midiático suplanta a substância política, onde a aparência de ação substitui a implementação de soluções reais e pragmaticamente viáveis. As críticas dirigidas a esses eventos frequentemente se concentram nos custos financeiros imediatos, nos excessos logísticos ou nas desconexões óbvias entre discurso e prática, mas raramente penetram na questão mais fundamental. Qual é a verdadeira função desses rituais globais repetidos anualmente, com orçamentos crescentes e resultados ambientais cada vez mais questionáveis? A resposta pode residir menos em suas declarações públicas oficiais e mais em seu papel como mecanismos de concentração de poder regulatório, normalização de agendas políticas específicas e criação de redes de influência transnacional que operam além do escrutínio democrático convencional. O caso específico da Conferência Climática, realizada recentemente em Belém do Pará, oferece um estudo de caso elucidativo dessas dinâmicas em funcionamento. Relatos de delegados e jornalistas presentes descrevem uma realidade profundamente desconectada dos princípios que o evento supostamente defendia. Desde a importação de estruturas temporárias de luxo com pegada ambiental questionável, até a utilização de navios de cruzeiro movidos a combustíveis fósseis como solução de hospedagem, passando pela contratação de entidades estrangeiras sem licitação transparente para gerenciar aspectos cruciais do evento. Essas escolhas logísticas, longe de serem meramente técnicas, carregam profundas implicações políticas e simbólicas, enviando uma mensagem clara sobre as prioridades reais por trás da fachada da sustentabilidade. Os preços extorsivos praticados nos estabelecimentos comerciais dentro do evento, frequentemente inacessíveis, até mesmo para profissionais de classe média que cobriam o acontecimento, ilustram vividamente a desconexão entre a retórica inclusiva proferida nos discursos oficiais e a realidade excludente vivenciada nos corredores do centro de convenções. Um repórter independente que circulava pelo local registrou com seu dispositivo móvel o custo surreal de uma refeição simples. Uma torta de espinafre de tamanho modesto, acompanhada de uma bebida zero açúcar, totalizando a impressionante quantia de R$70. Valor que em qualquer contexto normal alimentaria uma família inteira, mas que na bolha da Conferência Climática mal supria as necessidades básicas de um único indivíduo. Essa economia distorcida que se forma em torno desses mega-eventos não é acidental, mas sintomática de um ecossistema mais amplo, onde a causa ambiental transforma-se em commodity, um produto a ser vendido e revendido em múltiplas camadas de intermediários, consultorias especializadas e fornecedores privilegiados. A linguagem técnica complexa que domina os documentos oficiais, repleta de siglas incompreensíveis para o cidadão comum e métricas de aferição duvidosa, cria barreiras intencionais de entrada, reservando o debate substantivo para círculos restritos de especialistas, credenciados cujas carreiras e financiamentos
dependem da perpetuação desse sistema. O ambientalismo de resultados mensuráveis e soluções pragmáticas frequentemente desenvolvido por comunidades locais pequenos, produtores e inovadores independentes, é sistematicamente marginalizado em favor de grandes narrativas apocalípticas que justificam transferências maciças de recursos e concentrações inéditas de poder decisório em mãos de burocracias internacionais não eleitas. O verdadeiro conflito, portanto, não opõe simplesmente céticos e alarmistas climáticos, mas sim duas visões fundamentalmente diferentes sobre como as sociedades humanas devem organizar sua relação com o ambiente natural, através de soluções descentralizadas, adaptadas às realidades locais e baseadas em incentivos de mercado genuínos ou através de esquemas centralizados de comando e controle administrados por estruturas de governança global cada vez mais dissociadas das consequências práticas de suas decisões. Agora eu quero fazer algo diferente. Em vez de simplesmente pedir que você se inscreva no canal, o que, claro, é sempre bem-vindo se você estiver encontrando valor nesse conteúdo, tenho um convite mais interessante. Compartilhe nos comentários. Qual foi a última vez que você testemunhou uma contradição clara entre discurso e prática em qualquer esfera da sociedade? Pode ser na política local, no seu ambiente profissional, até mesmo em sua comunidade. Não precisa ser sobre meio ambiente. Quero ouvir suas experiências genuínas sobre esse fenômeno universal da condição humana. Essa troca vai muito além de engajamento vazio. Estou genuinamente interessado em aprender com suas perspectivas e criar um arquivo coletivo de observações que pode enriquecer nossa compreensão coletiva desses mecanismos sociais. E se você acredita que conteúdos como este precisam existir, análises que conectam pontos aparentemente desconexos para revelar padrões mais amplos, sua inscrição no canal fortalece imensamente esse trabalho independente. Fazemos jornalismo de profundidade sem amarras institucionais e cada novo membro em nossa comunidade representa um voto de confiança nesse projeto. A engrenagem oculta, como o complexo do ambientalismo industrial opera. Por trás da fachada nobre da preservação ambiental, opera uma máquina complexa e altamente lucrativa, que pouco tem a ver com proteção ecológica genuína e muito com a criação de novos mercados regulados, mecanismos de transferência de riqueza e estruturas de controle econômico. Este que poderíamos chamar de complexo do ambientalismo industrial não é uma conspiração oculta, mas sim uma rede visível de organizações não governamentais, fundações bilionárias, corporações multinacionais e agências internacionais, cujos interesses convergem na criação de um paradigma onde a natureza transforma-se em ativo financeiro, a culpa vira moeda política e a emergência permanente justifica a concentração de poder decisório. Os fluxos financeiros que circulam através deste ecossistema atingem centenas de bilhões de dólares anuais, criando um setor econômico por direito próprio, com seus próprios interesses de perpetuação e expansão, seus think tanks, especializados em produzir a ciência adequada aos seus objetivos, e seus mecanismos sofisticados de influência sobre políticas públicas em múltiplos níveis de governança. A profissionalização do ativismo ambiental, longe de ser um desenvolvimento inteiramente positivo, criou uma classe de gestores do ambientalismo cujo sustento e relevância profissional dependem da manutenção e ampliação dessas estruturas, estabelecendo um conflito de interesse fundamental entre a solução real dos problemas e a perpetuação dos mesmos como justificativa para mais financiamento, mais regulamentação e mais poder. O caso dos mercados de carbono ilustra perfeitamente essa transformação de bens comuns em instrumentos financeiros. O que começou como um mecanismo teórico para incentivar reduções de emissões, transformou-se em um mercado global worth centenas de bilhões, onde corporações poluidoras podem continuar suas operações, normalmente mediante a compra de créditos, frequentemente questionáveis, enquanto intermediários financeiros acumulam fortunas, negociando esses instrumentos abstratos que pouco impactam tangivelmente na qualidade do ar que respiramos
ou na saúde dos ecossistemas que supostamente protegem. A contabilidade criativa envolvida nesses esquemas frequentemente envolve o que especialistas céticos chamam de colonialismo ambiental, onde comunidades em nações em desenvolvimento veem seus recursos naturais transformados em ativos para compensar a poluição continuada de corporações ocidentais, sem que benefícios substanciais cheguem às populações locais que arcam com o custo de oportunidade da preservação. Um analista de recursos naturais que estudou esses mecanismos por mais de 15 anos descreve essa dinâmica como o mais sofisticado esquema de transferência de riqueza já concebido, onde o ar que respiramos é transformado em commodity, a luz do sol é patenteada como tecnologia e o direito ao desenvolvimento é vendido de volta para aqueles que já completaram seu próprio ciclo industrial. A captura corporativa da agenda ambiental torna-se especialmente visível quando examinamos as parcerias entre grandes ONGs ambientais e algumas das corporações mais poluentes do planeta. Essas alianças estratégicas, frequentemente justificadas sob o discurso do engajamento setorial e da transição responsável, funcionam na prática como mecanismos de blindagem reputacional, onde empresas cujas operações causam impactos ambientais significativos obtêm selos de sustentabilidade em troca de contribuições financeiras substanciais ou apoio político a agendas regulatórias específicas que, paradoxalmente, beneficiam seus modelos de negócios. O resultado é um ecossistema onde os verdadeiros inovadores que desenvolvem soluções genuinamente disruptivas para desafios ambientais são marginalizados em favor de corporações estabelecidas que aprenderam a navegar esse labirinto regulatório complexo, usando-o como barreira de entrada contra concorrentes menores e mais ágeis. A burocratização da sustentabilidade criou todo um setor de compliance ambiental, consultorias de relatórios ESG e certificadoras, cujo modelo de negócio depende da contínua proliferação de regulamentações cada vez mais complexas e difíceis de implementar para pequenos e médios empreendedores, consolidando assim a vantagem competitiva dos grandes players já estabelecidos. A instrumentalização política dessa arquitetura complexa torna-se evidente quando observamos como questões ambientais legítimas são sistematicamente utilizadas como justificativa para avançar agendas geopolíticas não relacionadas. Sanções comerciais disfarçadas de preocupação ambiental, barreiras não tarifárias, baseadas em padrões impossíveis de serem alcançados por economias em desenvolvimento, e condicionalidades verdes em acordos de comércio internacional tornaram-se ferramentas padrão no arsenal da guerra comercial moderna, onde a linguagem da sustentabilidade fornece uma cortina de fumaça moralmente justificável para o protecionismo econômico convencional. A seletividade na aplicação desses padrões revela suas verdadeiras motivações. Nações com registros ambientais questionáveis recebem status preferencial quando possuem importância estratégica, enquanto outras são sistematicamente pressionadas por infrações menores, expondo o duplo padrão que rege essas relações internacionais. Um diplomata europeu aposentado, com 4 décadas de experiência em negociações ambientais multilaterais, confessou em entrevista off the record que a retórica verde tornou-se a ferramenta perfeita para políticas de poder tradicionais. Permite que você pressione competidores econômicos enquanto se apresenta como defensor do planeta, uma combinação quase imbatível no teatro das relações internacionais contemporâneas. A ciência como campo de batalha, o debate que não estão deixando acontecer. Existe atualmente um fenômeno preocupante no discurso ambiental contemporâneo: a tentativa sistemática de apresentar como consenso científico definitivo questões que permanecem substancialmente abertas ao debate acadêmico rigoroso. A narrativa dominante, amplificada por meios de comunicação e repetida incansavelmente por figuras públicas, frequentemente simplifica complexidades científicas profundas em mensagens apocalípticas destinadas mais a provocar reações emocionais do que a fomentar compreensão genuína. O que deveria ser um campo caracterizado pela humildade epistemológica
O reconhecimento das limitações do nosso conhecimento atual sobre sistemas complexos e não lineares, como o clima global, transformou-se em um dogmatismo surpreendente, onde questionamentos metodológicos são equiparados à negação da ciência. E vozes dissidentes são sistematicamente marginalizadas, independentemente de suas credenciais acadêmicas ou solidez de seus argumentos. Esta atmosfera de intolerância intelectual prejudica gravemente o avanço do conhecimento científico, que, historicamente, progrediu precisamente através do escrutínio cético, da contestação de paradigmas estabelecidos e da competição de hipóteses rivais, não através da imposição autoritária de ortodoxias inquestionáveis. A história da ciência climática está repleta de previsões catastróficas que não se materializaram, desde os alertas sobre resfriamento global nos anos 1970 até as projeções sobre o desaparecimento completo das calotas polares até 2013, previsões estas feitas por cientistas respeitáveis, utilizando os modelos mais avançados de suas épocas. Este histórico não invalida a preocupação com mudanças ambientais, mas deveria instilar uma dose saudável de ceticismo em relação a projeções igualmente catastróficas feitas hoje, especialmente quando estas carregam implicações políticas e econômicas profundas que demandam transformações radicais em nossas sociedades. O problema fundamental reside na politização da ciência, onde resultados de pesquisas tornam-se armas em batalhas ideológicas, e os próprios pesquisadores encontram-se sob pressão para produzir conclusões alinhadas com agendas políticas específicas que controlam fluxos de financiamento e determinam trajetórias profissionais. Um físico atmosférico com mais de 30 anos de experiência em modelagem climática, que pediu para permanecer anônimo por recear represálias profissionais, descreveu esta situação como a corrosão dos fundamentos mesmos do método científico. Hoje, em muitos círculos acadêmicos, você é recompensado por confirmar certas narrativas e punido por questioná-las, independentemente da robustez de sua metodologia. A questão do dióxido de carbono ilustra perfeitamente esta distorção do debate científico. Enquanto a narrativa dominante apresenta exclusivamente o CO2 como poluente perigoso, omitindo completamente seu papel fundamental como insumo essencial para a vida vegetal no planeta, criamos uma percepção pública profundamente enviesada sobre os ciclos biogeoquímicos que sustentam a biosfera. Estudos conduzidos por pesquisadores de ciências agrárias demonstram consistentemente que níveis moderadamente elevados de CO2 na atmosfera funcionam como fertilizante natural, aumentando significativamente a produtividade agrícola e a resistência de cultivos a condições de estresse hídrico. Um benefício crucial em um mundo que precisa alimentar uma população crescente. Esta não é informação controversa ou marginal, mas sim conhecimento estabelecido na literatura científica de fisiologia vegetal, que paradoxalmente encontra-se quase completamente ausente do debate público sobre mudanças climáticas. A abordagem reducionista, que transforma moléculas complexas em vilãs ou heróis, simplifica drasticamente sistemas ecólicos interdependentes, cujas dinâmicas compreendemos apenas parcialmente, criando o risco real de que políticas bem-intencionadas, mas cientificamente pobres, produzam consequências não intencionais que agravem os problemas que pretendiam resolver. A marginalização de vozes científicas dissidentes tornou-se particularmente aguda nos últimos anos, com casos documentados de pesquisadores sendo demitidos de posições acadêmicas, tendo artigos rejeitados por motivos claramente políticos e sendo excluídos de conferências científicas por desafiar narrativas estabelecidas. Este ambiente de intimidação intelectual é particularmente danoso para a própria ciência do clima, que lida com sistemas incrivelmente complexos, onde diferentes disciplinas, da física atmosférica à oceanografia, da glaciologia à biologia evolutiva, precisam convergir para produzir compreensão significativa. Quando especialistas em determinadas áreas são silenciados porque suas descobertas
não se alinham com narrativas políticas convenientes, todo o edifício do conhecimento científico é enfraquecido. Um paleoclimatologista especializado em reconstruir climas pré-históricos através do estudo de testemunhos de gelo, comentou durante uma conversa informal em um café próximo à sua universidade que a evidência geológica demonstra conclusivamente que o clima da Terra sempre variou dramaticamente muito antes da existência da indústria humana. Reconhecer este fato não é negar a ciência, mas sim afirmá-la contra simplificações ideológicas que servem a agendas políticas. A verdadeira tragédia desta politização da ciência ambiental é que ela desvia a atenção e recursos de problemas ecológicos genuínos e urgentes que afetam diretamente o bem-estar humano e a saúde dos ecossistemas, desde a poluição plástica nos oceanos até a degradação do solo agrícola da contaminação de recursos hídricos pela mineração irregular, até a perda de biodiversidade em habitats críticos. Estes desafios reais demandam soluções pragmáticas, adaptadas a contextos locais e frequentemente menos glamurosas do que as grandiosas conferências globais e metas abstratas de redução de emissões que dominam o debate atual. Ao transformar questões ambientais complexas em uma narrativa única e supostamente resolvida, fechamos a porta para a inovação genuína, para a diversidade de abordagens e para o desenvolvimento de soluções que realmente funcionem para pessoas reais em comunidades específicas, preferindo, instead, impor modelos únicos de cima para baixo que frequentemente falham em reconhecer a complexidade do mundo real. Os inovadores silenciados, soluções reais versus ativismo performático. Enquanto o debate público sobre questões ambientais é dominado por figuras midiáticas, que oferecem principalmente retórica inflamada e demandas por mudanças radicais no estilo de vida das populações. Uma rede global de inventores, engenheiros e empreendedores desenvolve soluções tangíveis para problemas ecológicos reais, frequentemente com recursos limitados e sem o reconhecimento que merecem. Estes inovadores práticos representam uma abordagem fundamentalmente diferente à gestão ambiental. Em vez de catastrofismo e culpa, oferecem criatividade e engenhosidade. Em vez de restrições e sacrifícios, propõem eficiência e abundância. Em vez de depender de intervenções estatais massivas, confiam no poder transformador da livre iniciativa e da cooperação voluntária. Seu trabalho silencioso, porém profundamente impactante, oferece um contraponto necessário ao espetáculo do ativismo performático que domina as manchetes, lembrando-nos que os maiores avanços na qualidade ambiental não vieram de decretos governamentais ou conferências internacionais, mas sim de inovações tecnológicas que tornaram a preservação ambiental compatível com o progresso econômico e a melhoria do bem-estar humano. Um caso exemplar é o de uma pesquisadora mexicana de química industrial que desenvolveu um método revolucionário para transformar resíduos plásticos em materiais de construção de alta resistência e baixo custo. Seu processo, que utiliza reações catalíticas de baixa energia para modificar a estrutura molecular dos polímeros descartados, permite a produção de tijolos e painéis estruturais, com propriedades térmicas e acústicas superiores aos materiais convencionais, ao mesmo tempo que aborda diretamente o problema da poluição por plásticos em comunidades costeiras. Apesar do potencial transformador de sua invenção, que poderia simultaneamente limpar oceanos, fornecer moradia acessível e gerar empregos locais, ela enfrenta dificuldades monumentais para obter financiamento em escala com agências de fomento internacionais, preferindo alocar recursos para projetos academicamente fashionáveis, mas praticamente irrelevantes, enquanto grandes corporações do setor de construção demonstram pouco interesse em tecnologias disruptivas que poderiam ameaçar seus modelos de negócios estabelecidos. Sua história ilustra um padrão preocupante. Soluções genuínas que empoderam comunidades locais e resolvem múltiplos problemas simultaneamente, frequentemente recebem menos atenção e apoio do que gestos simbólicos e iniciativas de alto perfil midiático,
mas impacto prático questionável. Outro exemplo notável vem da África do Sul, onde um especialista em gestão hídrica desenvolveu um sistema descentralizado de tratamento e reuso de águas cinzas que pode reduzir em até 70% o consumo residencial de água potável. Sua abordagem, que combina tecnologias simples de filtragem biológica com princípios inteligentes de design urbano, é particularmente relevante para regiões semiáridas que enfrentam escassez hídrica crescente, oferecendo uma alternativa muito mais acessível e sustentável do que megaprojetos de infraestrutura hídrica convencionais. Apesar de ter implementado com sucesso seu sistema em diversas comunidades carentes, demonstrando melhorias mensuráveis tanto na segurança hídrica quanto na saúde pública, ele luta constantemente contra barreiras regulatórias criadas por legislações ultrapassadas e pela influência de grandes empresas de engenharia que preferem projetos de capital intensivo que garantem contratos lucrativos. Sua experiência revela como sistemas regulatórios rígidos, frequentemente justificados como proteção ambiental, podem, na prática, impedir a adoção de inovações genuinamente sustentáveis que desafiam modelos estabelecidos de prestação de serviços públicos. O contraste entre estes inovadores práticos e as figuras midiáticas do ambientalismo não poderia ser mais pronunciado. Enquanto os primeiros focam em soluções específicas para problemas concretos, os últimos especializam-se em narrativas generalizadas de culpa e catástrofe. Enquanto os inovadores trabalham para tornar a sustentabilidade economicamente viável e socialmente desejável, os ativistas frequentemente promovem versões de austeridade ambiental que soam como privilégio de elites desconectadas das realidades econômicas da maioria da população. Enquanto as soluções tecnológicas oferecem caminhos para conciliar desenvolvimento humano e gestão ambiental responsável, o discurso apocalíptico predominante insiste em enquadrar esta relação como um jogo de soma zero, onde o progresso humano deve ser necessariamente sacrificado em nome da proteção planetária. Esta dicotomia fundamental explica em parte por que certas formas de ativismo recebem ampla cobertura midiática e apoio institucional, enquanto inovações genuínas lutam por reconhecimento e recursos. As primeiras, apesar de sua ineficácia prática, servem a narrativas políticas específicas e não ameaçam estruturas de poder estabelecidas, enquanto as últimas, ao resolverem problemas reais através de abordagens disruptivas, desafiam interesses consolidados e modelos mentais profundamente enraizados sobre a relação entre humanidade e natureza. O caso dos sistemas autônomos de captação de água de chuva, desenvolvidos por uma pequena startup brasileira, ilustra este ponto de maneira particularmente clara. Sua tecnologia, que combina sensores inteligentes, materiais de baixo custo e princípios de design biomimético, permite que residências e pequenas comunidades capturem, armazenem e purifiquem água pluvial com eficiência radicalmente superior aos métodos convencionais, reduzindo não apenas a dependência de sistemas centralizados de abastecimento, mas também mitigando problemas de inundações urbanas através da retenção distribuída de águas pluviais. Apesar de comprovadamente eficaz em testes de campo e potencialmente transformadora para milhões de pessoas, em regiões com padrões sazonais de chuva, a startup enfrenta a resistência de órgãos reguladores que insistem em aplicar a mesma estrutura burocrática complexa desenvolvida para grandes concessionárias de água, tornando praticamente impossível a adoção em escala de sua solução descentralizada. Este conflito entre inovação disruptiva e regulação ultrapassada repete-se em diversos setores ambientais, sugerindo que o problema fundamental não é falta de soluções tecnológicas viáveis, mas sim estruturas institucionais que privilegiam modelos estabelecidos em detrimento de abordagens genuinamente novas e mais eficazes. O caminho da soberania, por uma visão humanista da gestão ambiental. Chegamos ao ponto crucial de nossa análise, onde as múltiplas linhas de investigação convergem para uma questão fundamental:
Que paradigma de gestão ambiental pode genuinamente conciliar a necessária proteção dos ecossistemas com o imperativo moral do desenvolvimento humano e o respeito pela soberania das nações? A experiência das últimas décadas demonstra conclusivamente que o modelo centralizador baseado em governança global e metas uniformizantes falhou não apenas em seus objetivos declarados, mas também, e talvez mais importante, em gerar o engajamento espontâneo das populações, cuja adesão é indispensável para qualquer transformação ambiental significativa. A alternativa que se vislumbra não é a da negação dos desafios ecológicos, mas sim a de sua reconceitualização a partir de princípios radicalmente diferentes: subsidiariedade em vez de centralização, soberania nacional em vez de governança global, incentivos de mercado em vez de comando e controle burocrático e inovação tecnológica em vez de austeridade regressiva. Esta visão alternativa reconhece que os problemas ambientais mais prementes frequentemente possuem caráter local e demandam soluções adaptadas a contextos específicos, desenvolvidas por aqueles que possuem conhecimento íntimo dos ecossistemas em questão e que arcam diretamente com as consequências das políticas implementadas. O princípio da subsidiariedade, tão fundamental para o pensamento político humanista aplicado à gestão ambiental, sugere que as decisões devem ser tomadas no nível mais próximo possível das comunidades afetadas, reservando instâncias superiores apenas para aquelas questões que genuinamente transcendem fronteiras e não podem ser adequadamente tratadas em escala local. Esta abordagem não apenas produz políticas mais sensíveis às particularidades ecológicas e culturais de cada região, mas também gera um accountability muito mais direto entre decisores e aqueles que vivem as consequências de suas escolhas. Quando uma comunidade local gerencia seus próprios recursos naturais, desenvolvendo instituições adaptadas às suas circunstâncias específicas, os incentivos para a preservação de longo prazo alinham-se naturalmente com o interesse próprio esclarecido dos residentes, que dependem diretamente da saúde contínua desses recursos para seu sustento e bem-estar. O contraste com o modelo atual é gritante. Enquanto comunidades ribeirinhas na Amazônia desenvolvem por conta própria sistemas sofisticados de manejo sustentável de recursos pesqueiros e florestais baseados em conhecimento tradicional acumulado por gerações, burocratas em capitais distantes elaboram regulamentos genéricos que frequentemente ignoram estas realidades locais e, pior ainda, ocasionalmente entram em conflito direto com práticas de conservação que já demonstraram sua eficácia através da prova do tempo. A soberania nacional representa outro pilar indispensável desta visão alternativa. Num mundo onde nações em desenvolvimento são simultaneamente pressionadas a implementar políticas ambientais custosas e impedidas de acessar os caminhos de crescimento econômico que nações desenvolvidas utilizaram para elevar seus padrões de vida, a retórica da cooperação ambiental global revela-se frequentemente como um mecanismo de preservação de vantagens competitivas sob o disfarce do altruísmo ecológico. O respeito pela autodeterminação dos povos demanda que cada nação tenha o espaço político para definir suas próprias prioridades de desenvolvimento, equilibrando preocupações ambientais legítimas com as necessidades prementes de sua população por prosperidade material, segurança energética e mobilidade social. A história demonstra que sociedades economicamente prósperas não apenas possuem maiores recursos para investir em proteção ambiental, mas também desenvolvem naturalmente maior demanda por qualidade ecológica à medida que necessidades materiais básicas são satisfeitas, um fenômeno conhecido como curva de Kuznets ambiental, que contradiz a narrativa catastrófica que opõe necessariamente desenvolvimento humano e conservação da natureza. A verdadeira sustentabilidade, portanto, não reside no congelamento de desigualdades globais sob o disfarce de preservação ambiental, mas sim na criação das condições para que todas as nações possam ascender aos níveis de prosperidade que tornam possível o investimento voluntário em qualidade ambiental.
Os mecanismos de mercado, frequentemente caricaturados como causas dos problemas ambientais, emergem, na verdade, como ferramentas poderosas para sua solução quando inseridos em frameworks institucionais adequados. Sistemas de propriedade bem definidos e garantidos, preços que refletem a escassez relativa dos recursos e mecanismos voluntários de compensação por serviços ambientais geram incentivos muito mais eficazes para a conservação do que regulações burocráticas top-down, que frequentemente produzem consequências não intencionais contraproducentes. A tragédia dos comuns, onde recursos de propriedade coletiva tendem a ser superexplorados porque nenhum usuário individual internaliza os custos de seu uso, resolve-se não através da estatização, mas sim através da atribuição de direitos de propriedade claros que alinham o interesse individual com a preservação de longo prazo. Exemplares desta abordagem podem ser encontrados em diversos contextos, desde sistemas de cotas individuais transferíveis para a pesca, que recuperaram estoques marinhos à beira do colapso, até programas de pagamento por serviços ambientais que compensam proprietários rurais pela preservação de matas ciliares e nascentes, gerando resultados ambientais superiores a comando e controle regulatório a uma fração do custo. Estes mecanismos baseados em incentivos respeitam a liberdade individual, enquanto canalizam o interesse próprio em direções socialmente benéficas, demonstrando que a cooperação voluntária pode alcançar objetivos ambientais sem a coerção estatal que caracteriza o paradigma dominante. Um convite especial da nossa comunidade. Chegamos ao final desta jornada analítica, mas este é apenas o início de um diálogo que merece ecoar muito além dos limites deste canal. Se estes 6 blocos de conteúdo ressoaram com suas próprias reflexões e experiências, tenho um convite que vai além do convencional. Inscreva-se e ative o sininho. Junte-se ao nosso círculo de pensadores independentes, uma comunidade crescente de pessoas que valorizam a coragem de questionar narrativas prontas e a profundidade de análises que conectam pontos aparentemente desconexos. Sua inscrição não é apenas um número em nossa contagem, mas sim um voto de confiança em um projeto de jornalismo investigativo que recusa enquadramentos simplistas e busca sempre a complexidade que caracteriza os grandes temas do nosso tempo. E agora, gostaria genuinamente de ouvir sua história. Como estas questões ambientais e geopolíticas tocam sua vida concreta? Talvez você seja um profissional da área de recursos naturais com insights únicos sobre esses desafios. Ou talvez tenha testemunhado em sua comunidade local os impactos reais dessas grandes disputas globais. Que aspecto desta análise mais ressoou com suas próprias observações? Que perguntas permanecem em seu pensamento após esta imersão? Este espaço é mais que um canal. É um ponto de encontro para mentes curiosas que recusam o pensamento binário e buscam compreender as nuances que moldam nosso mundo. Sua voz enriquece este diálogo coletivo e cada perspectiva compartilhada nos ajuda a refinar e aprofundar nossas investigações futuras. Com gratidão pela companhia nesta exploração intelectual, o despertar do caos político